Cecília sentia que a vida havia parado em algum ponto entre o quase e o talvez. Os dias passavam e ela seguia tentando manter o sorriso, mesmo quando o coração pesava. O salário não cobria as contas, os sonhos estavam amassados no fundo da gaveta e a fé, essa parecia ter se escondido em algum canto do peito. Numa manhã chuvosa, enquanto arrumava a casa, ela ligou o rádio para afastar o silêncio. Uma voz firme e suave leu uma passagem que a fez parar no meio do corredor. Deus chama à existência as coisas que não existem. Romanos 4, 17. Cecília sentou-se devagar. Essas palavras pareciam ter sido ditas só para ela. E se o segredo fosse agir como se já fosse? Como se a abundância já morasse dentro dela, mesmo quando a carteira estava vazia? Como se a mulher confiante, capaz e próspera já existisse, apenas esperando ser reconhecida? Ela se levantou, olhou para o espelho e, pela primeira vez em muito tempo, sorriu com intenção. Começou pequeno, arrumou o cabelo, passou um batom e decidiu enfrentar o dia como quem já venceu. Falava em voz baixa, mas com firmeza. Eu sou escolhida, eu sou capaz, eu sou próspera. Aos poucos, as atitudes começaram a mudar. Anotou suas dívidas com coragem, traçou metas, estudou e em cada oração agradecia não pelo que via, mas pelo que sabia que viria. Era como se Deus sussurrasse ao seu coração: continue chamando a existência, Cecília. Eu estou criando junto com você. E então, algo começou a acontecer, primeiro dentro dela, depois fora. Os dias seguintes não foram fáceis, mas Cecília já não era a mesma mulher que acordava com medo do amanhã. Ela havia entendido algo profundo. A fé não é sentir, é escolher acreditar mesmo sem ver. Cada manhã se tornou um novo ato de fé. Antes de sair para o trabalho, ela abria o caderno, que chamava de Meu Livro de Promessas. Nele, escrevia frases como sementes. Sou sábia para administrar o que Deus me dá. As portas certas se abrem no tempo certo. Eu chamo à existência o que ainda não existe. Essas palavras, que no início pareciam apenas letras no papel, começaram a moldar sua mente e, aos poucos, sua realidade. Cecília começou a enxergar oportunidades onde antes via apenas limites. Aceitou um curso gratuito de finanças oferecido na igreja e lá conheceu pessoas com histórias parecidas com a sua. Aprendeu sobre planejamento, investimento simples e, mais importante, aprendeu a não se sabotar. Foi então que um pequeno milagre aconteceu. Uma amiga a indicou para um trabalho extra de atendimento online. Não era muito, mas o suficiente para aliviar o peso das contas. Naquela noite, ajoelhada ao lado da cama, Cecília chorou. Não de tristeza, mas de gratidão. Ela sabia que não era sorte. Era o resultado de ter chamado à existência uma nova versão de si mesma. O espelho agora refletia uma diferente mulher. Não porque tudo havia mudado do lado de fora, mas porque ela mudou por dentro primeiro. E enquanto observava o reflexo, murmurou com um sorriso leve: eu ainda não cheguei onde quero, mas já não estou onde estava. Naquele instante, um pensamento suave atravessou seu coração. Continua, Cecília. Finja até ser. Porque quando a fé se torna ação, o impossível começa a mover. E foi assim que a verdadeira transformação começou. Silenciosa, firme, inevitável. Os meses passaram e Cecília aprendeu o valor da constância. Ela já não corria atrás do tempo, caminhava com ele. Cada passo era guiado por algo maior, uma certeza mansa de que Deus estava no controle. Com o dinheiro do trabalho extra, começou a quitar as dívidas aos poucos. Mas não era só o saldo do banco que mudava, era o saldo da alma. Cecília agora sorria com mais leveza e as pessoas ao redor notavam. Colegas diziam: "Você está diferente, Cecília." E ela apenas respondia com um olhar sereno: "É que agora eu acredito no que ainda não vejo." Um dia, ao final de um culto, o pastor falou sobre talentos escondidos,
sobre como Deus multiplica o pouco quando colocamos em suas mãos. Cecília voltou para casa com essa frase martelando o coração. O que eu tenho nas mãos? Enquanto arrumava o armário, encontrou uma antiga bolsa que havia feito para si mesma anos atrás. Era simples, mas cheia de charme, e mais do que isso, feita com amor. Naquele instante, o Espírito Santo sussurrou a seu coração: use o que você tem, e eu me cuidarei do resto. Com o pouco que possuía, comprou tecidos, linhas e acessórios. Passou noites desenhando modelos e costurando com cuidado cada detalhe. Fez as primeiras bolsas e mostrou às amigas que logo queriam comprar. Uma postou nas redes sociais e, de repente, começaram a aparecer pedidos de todos os lados. O que parecia apenas um teste se transformou em um novo caminho. Cecília abriu uma pequena loja, batizada com um nome que carregava toda a sua jornada: Raízes de Fé, bolsas que contam histórias. Cada bolsa era única, feita com oração e propósito. Enquanto criava, Cecília sempre dizia baixinho: Deus chama à existência as coisas que não existem. Romanos 4, 17. E era isso que ela fazia. Chamava à existência uma nova vida, um novo destino. Naquela loja simples, Deus estava realizando algo extraordinário, transformando fé em fruto, sonho em sustento, propósito em prosperidade. Certa noite, ao fechar a loja e olhar o letreiro iluminado, Cecília sorriu e murmurou com um sorriso leve: o que um dia foi esperança, hoje é realidade. Mas eu sei, é só o começo. A lojinha Raízes de Fé crescia devagar, mas com firmeza, como uma planta regada todos os dias com esperança. Cecília não tinha um grande investimento, mas tinha algo que o dinheiro não podia comprar: propósito. E onde há propósito, há prosperidade em construção. As bolsas que ela criava não eram apenas bonitas. Cada uma parecia carregar uma mensagem silenciosa, um lembrete de que tudo o que nasce da fé floresce no tempo certo. As clientes diziam: suas bolsas têm algo diferente, Cecília. Parece que tem alma. E ela sorria, com o olhar cheio de gratidão. É que são feitas com oração. Com o tempo, o espaço ficou pequeno. Cecília começou a sonhar em abrir uma loja maior, um lugar onde pudesse também ensinar outras mulheres, aquelas que, como ela, um dia achavam que não tinham mais saída. Mas logo vieram os medos. E se não der certo? E se for cedo demais? Foi então que, certa manhã, ao abrir sua Bíblia, seus olhos caíram novamente sobre as palavras que haviam mudado tudo. Deus chama à existência as coisas que não existem. Romanos 4,17. Ela fechou os olhos e orou baixinho: Senhor, se essa é tua vontade, abre as portas. E se ainda não for o tempo, me ensina a esperar. Na semana seguinte, uma de suas clientes, dona de um pequeno centro comercial, entrou na loja. Encantada com o trabalho, fez uma proposta inesperada: Cecília, tem uma sala vaga no térreo, é perfeita para sua loja. Quero te ajudar, você paga só quando puder. O coração dela disparou. Era como se Deus dissesse: eu ouvi o que você chamou à existência. Cecília aceitou com lágrimas nos olhos. Em pouco tempo, o novo espaço foi inaugurado. Na vitrine, um letreiro simples e luminoso dizia: Raízes de Fé. O que nasce da alma floresce nas mãos. A loja virou um ponto de encontro. Mulheres iam não só para comprar, mas para conversar, aprender e, muitas vezes, recomeçar. Cecília começou a ensinar a arte de fazer bolsas a mães desempregadas, viúvas e jovens em busca de uma chance. Cada aula começava com uma oração e terminava com sorrisos. Ela entendia agora o que Deus havia feito. Aquela semente de fé, plantada lá atrás no tempo da escassez, havia se tornado uma árvore de vida, dando sombra e fruto a outras pessoas. E toda vez que olhava para o letreiro da loja, Cecília sorria e dizia baixinho:
Eu finjo até ser, até que ser se torne verdade. Mas, no fundo, ela já sabia. Não era mais fingimento, era fé viva, transformada em realidade. Os anos haviam passado, mas Cecília ainda se lembrava da mulher que um dia olhou para o espelho e decidiu acreditar. O medo, a dúvida e as contas atrasadas já não faziam parte da sua rotina. Agora, ela acordava todos os dias com um sentimento diferente: gratidão. A loja Raízes de Fé prosperava. As bolsas eram vendidas em outras cidades e o projeto social que ela criara transformava a vida de dezenas de mulheres. Mas, mais do que os lucros, Cecília se alegrava com as histórias. Mulheres que descobriram talentos, reconstruíram a autoestima e reencontraram o próprio valor. Certo dia, ela recebeu um convite inesperado. Um congresso cristão sobre propósito e superação queria que ela compartilhasse sua história. Cecília hesitou. Eu? Falar para tanta gente? Eu não sou palestrante, sou só alguém que acreditou. Mas, no fundo, sabia que Deus não a havia levantado só para prosperar, e sim para inspirar. Na noite do evento, o auditório estava cheio. Cecília subiu ao palco com as mãos trêmulas e o coração leve. Olhou para a plateia e respirou fundo. Eu não vim aqui contar sobre sucesso, começou. Vim contar sobre fé. Porque um dia eu não tinha nada, apenas um versículo, um sonho e a coragem de agir como se já fosse. Fez uma pausa e abriu a Bíblia que carregava desde o início da sua jornada. A voz embargou quando leu. Deus chama à existência as coisas que não existem. Romanos 4,17. O silêncio da plateia era reverente. Ela sorriu e continuou. Tudo começou quando eu decidi acreditar nessas palavras. Finja até ser, eu dizia para mim mesma. Mas hoje eu entendo, não era fingir, era crer. Era caminhar pela fé, mesmo quando o chão ainda não existia. Aplausos suaves ecoaram e muitos enxugavam lágrimas. Cecília desceu do palco e olhou para o céu, sentindo o mesmo vento leve da primeira vez que orou pedindo por uma mudança. Naquela noite, antes de voltar para casa, Cecília passou na loja. Acendeu as luzes e ficou alguns minutos em silêncio, observando as bolsas expostas, cada uma com uma história, um recomeço, uma prova viva de que Deus é fiel. Então, fechou a porta devagar e disse baixinho: Obrigada, Senhor. Hoje eu entendo. O segredo nunca foi fingir, foi crer até ser. E ali, em meio ao brilho suave da vitrine, Cecília sorriu, com o coração cheio da certeza de que, quando a fé se torna ação, os sonhos passam a ser reais. Se essa história tocou seu coração, deixe seu like e compartilhe com alguém que precisa de esperança hoje. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar mais histórias de fé, superação e transformação, porque cada história tem o poder de mudar vidas. E se você tem um pedido de oração, escreva nos comentários. Vamos orar juntos, confiando que Deus ouve cada palavra, cada desejo e cada sonho do seu coração. Não importa o tamanho do seu desafio ou quão impossível pareça, lembre-se, Deus chama à existência aquilo que ainda não existe. E assim como Cecília, você também pode dar o primeiro passo, mesmo antes de ver o caminho completo. Que Deus abençoe você abundantemente, meu anjinho, e que Ele transforme cada dificuldade em oportunidade, cada medo em coragem e cada sonho em realidade. Que Ele encha sua vida de luz, paz, prosperidade e alegria, guiando cada passo do seu caminho e fazendo florescer os talentos que Ele colocou em você. Lembre-se, a fé verdadeira não espera ver para crer, ela age e transforma. Então continue acreditando, continue tentando e continue sonhando. Porque quando confiamos em Deus e seguimos com coragem, nossa vida se torna um testemunho de esperança e vitória.